por que que lá tem obras que eles vendem a 50, 60 milhões? Como é que eles constroem essas casas de 50, 60 milhões? Por que que a gente não pode trazer para Mato Grosso do Sul esses métodos construtivos? Ou por que que o pessoal não investe esse ticket aqui? Recebendo aqui mais um mentorado nosso, o Júlio. E o Júlio, eu vou te falar que ele é o recordista nosso aqui. Que ele é o mentorado que veio de mais longe para um evento presencial nosso. Eu sei que tem muita gente no meu círculo social que não constrói ou não investe por conta de medo de ter dor de cabeça. Eu resolvi me especializar e procurar conhecimento nessa área para atender esse público que tem medo, digamos assim. Pensa a obra como um bicho-papão, digamos assim, né? O pessoal tem uma visão do network um pouco rasa. O cara imagina que network é a gente se conhecer num evento e a gente fazer negócio. Cara, não é só isso. Existe troca de experiência. O conhecimento, ele não fica só de cima para baixo, ele fica lateralmente também. Eu sou o Júlio, da JC Empreendimentos, em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Então, estou no ramo da construção civil há um bom tempo. Eu acredito que desde 2017, a parte de construção civil mesmo, trabalho com obras desde 2017. E aí venho vindo querendo mais conhecimento nessa área, né? Trabalhei bastante com CLT, em torno de 5 anos. E 1 ano e pouco eu montei meu escritório e quero fazer a parte de gestão de obras e trabalhar mais voltado a atender o cliente, né? Um dos meus slogans é onde construir é um prazer, digamos assim, né? Quero construir com prazer, que a pessoa tenha esse prazer de construir, né? Quero desconstruir aquela ideia que a pessoa não... que ela tem da obra, né? Que quando ela olha para a obra da dor de assim, cabeça, que a obra Deixa de ser tenha... um Não sonho e vou vira deixar, pesadelo. vou deixar de construir porque eu não quero passar por esse Isso. problema, né? É uma coisa que muitas pessoas começavam a me falar disso. Eu nem invisto, tipo, eu sei que tem muita gente no meu círculo social que não constrói ou não investe por conta de medo de ter dor de cabeça. Então, eu resolvi me especializar e procurar conhecimento nessa área para atender esse público que tem medo, digamos assim, quase que pensa a obra como um bicho-papão, digamos assim, né? É que ele contrata errado, aí ele se frustra, ele tem problema e aí ele acha que sempre vai ser assim, né? Isso que é verdade. Uhum. Mas bom, ó. Alan, se apresenta aí pra gente, pra turma, né? Alan Pacheco, estrategista digital, hoje aqui fazendo esse bate-papo sobre marketing, vendas, network, né, negócios de alto valor. E eu até queria já aproveitar, né, comentar com o Júlio, porque ontem no almoço ele trouxe uma palavra interessante sobre network, né? Porque a gente sabe que o limite quem coloca somos nós. Você é a prova viva, né, de que viajou aí 1.200 quilômetros, né, para estar aqui com a gente. E você falou, cara, o networking é algo, né, que realmente pode fazer a diferença. Eu queria que você contasse, né, como que você enxerga o networking, o que você conseguiu fazer aqui, né, de network, se foi proveitoso para você, né, estar aqui com a gente nesses 2 dias. Conta um pouquinho aí pra gente. Então, essa parte de network é uma coisa que eu vi quando eu contratei a mentoria, até eu falei, eu não conheço o pessoal, não sei como é que é eles a fundo, né? Então, eu contratei a mentoria para me receber e algo em troca, mas que eu pensei assim, já que eu tenho o convite, tenho essa oportunidade de estar lá, conhecer eles pessoalmente, por que não, entendeu? Por que não cancelar minha agenda? Eu ia começar uma obra essa semana, na verdade eu comecei lá, o pessoal estava só me mandando as fotos, né, no caso, mas eu falei, cara, eu vou cancelar aqui, eu avisei meus clientes, falei, ó, essa semana fui chamado para ir lá, mas eu cancelei e fui, porque eu acho que é muito importante essa parte do network, eu acho que é até mais importante do que, às vezes, até o conhecimento em si, porque que nem a gente estava comentando aqui um pouco antes, o conhecimento, às vezes, a gente vê em vários locais. A gente vê no livro, a gente vê no coisa, mas o network, a experiência que cada um carrega dentro de si, ou cada um leva, eu acho que é muito importante para nós também, até para a gente se espelhar. Então, se a gente vê que nem hoje lá no treinamento, o cara falando, é isso que eu aplico dentro da minha empresa.
Aí o outro do lado assim, na minha não deu certo assim, eu fiz assado, igual uma coisa que eu me interessei muito pela mentoria por conta disso. A hora que eu vi que ele falou, não, eu vou falar com você do jeito que eu faço na minha empresa. É isso que, tipo, que me conectou à mentoria do Evandro. Tipo, é essa parte de, tipo, as pessoas que estão ao seu lado ali, que você conheceu, poder compartilhar com você essa experiência, tipo, e a gente tá como se alinhados no Sim. mesmo pensamento, ou nem que seja outros tipos de fornecedores, outros negócios, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o network é uma coisa fundamental, E o né? pessoal tem uma visão do network um pouco rasa, né? No seguinte sentido, o cara imagina que network é a gente se conhecer num evento e a gente fazer negócio. Cara, não é só isso. Porque assim, o importante do evento presencial, o importante dos eventos em grupo, mesmo que digitais, é o quê? Existe troca de experiência. O conhecimento ele não fica só Uhum. de cima para baixo, ele fica lateralmente também. Então, assim, às vezes, quando a gente fala network, todo mundo se remete a executar negócio. É lógico que o objetivo é fazer negócio, mas às vezes um conhecimento que você adquiriu aqui com um Uhum. companheiro de curso, ele pode te ajudar a fazer um outro negócio, não Com necessariamente certeza. isso. Então, assim, network não é algo regional. Você não tem que Uhum. fazer network só com quem está na sua região e pode Uhum. comprar de você ou vender para você, não é isso, né? Com Né? certeza. Isso aí. O que nem dizem, o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, Sim. a gente tem que achar esse conhecimento das pessoas, né? A gente tem que pegar esse conhecimento com as pessoas, né? Eu valorizo muito essa parte desse conhecimento, digamos assim, né? Sim. Carol, se apresenta para a gente aí. Prazer, eu faço parte da equipe comercial do Evandro, né? Atendemos todas as pessoas que estão entrando na mentoria agora, começando com a gente, vão nos conhecer, vão ter o nosso apoio também, e inclusive na parte comercial, né? A minha pergunta, Uhum. sou nova no ramo, né, da construção. E o que te fez chegar aqui? O que te fez olhar para a construção e ver como um bom negócio? Como vale a pena investir meu tempo, começar uma carreira aí? Você falou que começou em 2017. O que Uhum. fez seus olhos brilhar para fazer valer a pena e vir lá do Mato Grosso do Sul para São José dos Campos para Uhum. trilhar esse caminho aí? Então, eu trabalhava quando era contratado, eu comecei como estagiário e fui até a parte, vamos dizer assim, eu era o engenheiro responsável pela empresa. E então eu trilhei esse caminho vendo todos os números da construção civil. Então, eu via onde que a empresa acertava, eu via onde que a empresa errava. Eu vi toda essa parte de construção sendo dentro do processo, estando dentro do processo. E aí eu criei esse olho para da construção civil como um investimento. Então, eu peguei para mim assim que não era tipo, só um serviço necessário. Eu falei, a construção civil, ela serve muito para desde investir num sonho ou a Uhum, pessoa investir para ganhar dinheiro. Então é um ticket muito alto. Então uhum, é difícil você, não é que é difícil perder dinheiro, mas assim, quando você está trabalhando num ticket, num lugar que tem um dinheiro muito alto, é mais fácil de você também ter uma fatia desse bolo, né? Para Sim, você, sim, sim. entendeu? E é muito difícil perder dinheiro na construção civil, né? O cara tem que estar muito errado, né? Então, e aí o que eu penso assim, que me brilhou os olhos da construção civil foi isso. Eu vou estar nesse ticket, eu estou nesse ticket alto, eu quero estar nesse meio. Até quando eu saí da empresa, eu montei um escritório de projetos, só que eu vi que o projetos não é para mim, a construção é o que Te motiva. me motiva e me dá paixão, digamos assim, né, na construção mesmo. E o fator fundamental foi eu não queria que as pessoas pensassem que a construção civil é uma dor de cabeça. Eu não quero, tipo assim, eu quero levar para elas que é a solução dos problemas dela, é a solução do sonho dela, se ela tem esse sonho de construir, que não tem esse pesadelo Sim. na construção. Então, é isso que me motiva a estar no ramo da construção civil e aí buscar mais conhecimentos. E aí, para vir para São José dos Campos, foi que eu olhei, na minha região aqui, eu
tipo, eu já obtive muito conhecimento, eu tenho que ir, vamos dizer assim, eu quero ir um pouco além, eu quero buscar em outros locais o que eles estão fazendo lá, que é de diferente. Por que que lá tem obras que eles vendem a 50, 60 milhões, como a gente estava vendo um outro podcast aqui, é, uns tickets de 50, 60 milhões. Como é que eles constroem essas casas de 50, 60 milhões? Por que que a gente não pode trazer para Mato Grosso do Sul esses métodos construtivos? Ou por que que o pessoal não investe esse ticket aqui? E aí, muitas das vezes, a resposta era essa, tipo, as pessoas têm até medo de contratar algo com ticket maior, ou uma automação maior lá, porque não tem esse conhecimento, não viveu isso. Até às vezes eles não se encontraram com isso. Uma automação bem feita, uma execução de uma obra bem feita, às vezes tem até medo de executar isso lá, porque nunca viram, nunca tiveram esse contato, pelo menos na região, na minha cidade lá, em Campo Grande, que é o mais perto, lá na capital, até que tem algumas obras maiores, né? Mas na minha região lá é menor, no caso, né? Digamos assim. E vamos lá. Eu vejo que, pelo que a gente já conversou, que você vai ter uns dois, pode ter mais 2 primeiros desafios na mentoria, né? O primeiro é em relação a você fez 2 casas para vender, tá terminando, vai colocar à venda, né? Como é que você acha que a gente aqui da mentoria, Carol, tem experiência no mercado imobiliário, eu também tenho, como é que a gente vai poder te ajudar a comercializar essas casas depois que você participou? Como é que você acha que a gente pode te ajudar ou o evento já te ajudou? Como é que você imagina? O que mudou na sua cabeça? O que mudou aqui é que uma coisa que até ontem a gente saiu até para jantar lá, a gente estava conversando sobre isso, né? A visão que eu queria ter era de como que é feita essa parte da venda, tipo, no real, no cru mesmo, que nem a vida como ela é, como você fala, né? Sim. Você saber como as outras pessoas, ou como está sendo comercializada essas obras aqui, o que já deu certo aqui para vocês. Porque o que eu posso implantar que já deu certo para vocês aqui lá, para mim, por exemplo, no processo de vendas. Né? A gente conversou muito sobre o processo de vendas de uma casa que a gente foi visitar ontem. Como que você fez a incorporação desse pessoal, como que você trouxe investimentos para essa parte. Então, porque apesar de eu ter que vender agora essas casas, eu já tenho que construir outras, porque é uma coisa que é cíclico, então eu vou vender, vou construir outra, então tudo que eu aprender sobre como vocês já fazem aqui, já pode me ajudar lá, porque às vezes tenho um conhecimento de como é comercializado lá, só que não bate às vezes não bate o jeito que eu quero comercializar. E aí, eu tendo esse contato direto que a gente teve, ontem eu já perguntei, e se eu fizer isso, o que pode implicar para mim? Aí o Evandro já respondeu, eu acho que, até eu perguntei sobre a porcentagem em cima da obra. Se eu vender, por exemplo, a um ticket de tantos por cento em cima do meu custo, só que está dando abaixo do valor de mercado lá. Só que eu sei que eu consigo construir mais barato, porque eu tenho contatos, já sou engenheiro, eu já estou no ramo, já tenho uma produção mais rápida de casa. O que você acha de eu vender um pouco mais abaixo para mim ter um giro maior? Aí ele já deu a orientação dele, eu faria assim, que nem a gente já tinha conversado, então isso aí já me ajuda, já abre a minha mente sobre muita coisa do que eu posso fazer lá, até para as próximas, né? O que eu acho ali disso aí que você está dizendo, que é, se você consegue construir mais barato que o mercado lá, e você ficar conhecido e reconhecido por isso, o que vai acontecer? Você vai ter tanto obras de casas para venda, como obras de clientes. Porque quando você quer vender a gestão de obras, a grande dúvida do cliente é o seguinte, putz, mas se eu contratar o gestor não vai custar mais caro? Então, o que você pode combinar é a soma dessas 2 partes. Ou seja, você vai falar para ele assim, não vai custar mais caro porque eu construo mais barato. E a economia que eu consigo gerar é praticamente o que você vai me pagar. Então, você passa a ter menos dor de cabeça de uma forma mais barata ou no mesmo preço.
Então, assim, ele acaba levando um benefício pelo mesmo preço, né? E ali você vai selecionar o cliente que quer a gestão. Porque o cliente que quer fazer mais barato e não quer pagar a gestão, esse não é um bom cliente. Então é aquilo que a gente falou. Ou seja, você tem que entender quem está no mercado para ser o seu cliente e quem está no mercado para não ser o seu cliente. Você não vai conseguir atender todo mundo. Quem que você vai atender fazendo gestão? Você vai atender o cara que tem pouco tempo, o cara que já construiu e já teve dor de cabeça, o cara que já entendeu que o tempo dele é mais caro que o seu. Então a conta dele é o seguinte: é um médico. Para o médico é o mais simples de fazer. Fala, cara, quanto você ganha 1 hora no seu consultório? Então trabalho 1 hora a mais lá, que eu trabalho 1 hora aqui, você me paga e está custando mais barato do que isso. Então, assim, o que você precisa fazer é criar esse ambiente para você conseguir explicar isso para o cliente, né? Porque, assim, eu vejo que a preocupação dele, Carol, qual que é? A preocupação dele é o seguinte: mas pouca gente trabalha com administração na minha cidade. Só quem vem de Campo Grande. Então, o que você tem que explicar? Aproveitar que você é o único local que faz, então você já vai conseguir fazer mais barato do que quem vem de Campo Grande. E segundo, é aquela história do vendedor de chinelo de calçado na África, né? Ou seja, cara, vai ser mais difícil? Vai. Mas só que a hora que também começar isso, você vai estar muito na frente dos outros. Né? Então, assim, eu não... E não se surpreenda. Aqui também, a nossa maior dificuldade também é essa. Aqui, o nosso maior concorrente é o cara que contrata direto o empreiteiro achando que o gestor não tem papel no processo. Então, assim, em qualquer lugar é isso que acontece. Então, não é só lá. Né? A conscientização dos clientes também, né? Eles saberem o problema que eles estão... Nesse caso, né, se contratar diretamente um empreiteiro, né? Então, eles saberem aonde que eles estão se enfiando, digamos assim, se é a primeira obra. E tem casos lá de pessoas de alto padrão que, tipo, acenderam, tá, agora eu vou construir meu sonho. E contrata diretamente o empreiteiro. Então, se ele contrata diretamente o empreiteiro de uma casa que é o sonho dele, aí começa a virar... Aí é nessa hora que vira o pesadelo, que ele não está sabendo... que está virando pesadelo, mas é nessa hora que vira. Então, a gente tem que explicar isso antes de acontecer o problema, digamos assim, né? Para eles, né? Também, né? E o mercado é assim, né? Outra. Tô melhorando. Você já tentou trabalhar com gestão? Como que foi a sua experiência? Eu tenho uma obra contratada com gestão lá, até... como eu falei, eu acabei de sair assim, faz um ano que eu saí da empresa que eu trabalhava, então abri o escritório nessa parte de gestão de obras por agora, e essa experiência que eu estou tendo com essa casa, não, é uma parte, é um comércio lá. Está sendo um pouco dura por conta de que eu falo que a maior dificuldade que eu tenho lá é o cliente, não é nem a obra, não é a parte técnica, não é a compra, que eu sei comprar, eu sei conduzir o pessoal, tudo, mas a minha dificuldade lá agora é o cliente liberar o dinheiro. Ele já queria as coisas mais baratas, eu devia ter identificado isso já, se ele já queria as coisas mais baratas, se ele já sempre quis pagar abaixo do mercado, então eu fiz, vamos dizer assim, na hora da seleção do cliente, eu já deveria ter botado as cartas na mesa. Uma coisa que a gente estava aprendendo até no treinamento Tô pensando nisso. essa semana. Tipo assim, eu já teria que ter botado as cartas na mesa na hora da contratação desse empreendimento, que é um empreendimento de 800 metros quadrados de um comércio, que ele foi de construção, no caso, que eu fiz uma avaliação para a nossa região lá, era 1.600.000 para construir. Só que na hora que eu mando o pedido de compra, o cara não quer comprar. A hora que eu mando, eu falo, não, a medição vai ser tanto esse mês. Ah, não, não sei o quê. Então, quer dizer, ele achou que poderia fazer, não consegue fazer e, para mim, acaba sendo uma dor de cabeça. O cliente em si, não a gestão. Então, é uma das coisas que eu até falei para o Evandro, na hora que eu fechar a mentoria, eu quero aprender até mais
a lidar com clientes, a lidar essas situações que eu não, vamos dizer assim, a parte técnica a gente tem bastante, a gente aprende até na faculdade, a gente aprende, tem bastante curso, essas coisas, mas o lidar com clientes são poucos que nos ensinam, são poucos os cursos, são poucas as mentorias que nos ensinam essa parte de como lidar com o seu cliente, como se impor em situações, como fazer fechamento, que nem a gente estava fazendo um treinamento lá, como fazer um bom fechamento, como fazer um bom pós-venda, nesse sentido, né, que a gente tem muitas dificuldades, né? Como Digamos isso assim. se repete, né? Com todo mundo, em todas as áreas, o problema acaba sempre sendo na hora da venda, do fechamento. O problema maior é o seguinte: eu vivo 2 mundos que têm o mesmo problema. Sabe qual que é o problema de você trabalhar no departamento de marketing de uma empresa? Porque todo mundo entende de marketing. Todo mundo na empresa me dá uma dica de como é que é o vídeo que eu tenho que fazer. Você entendeu? Todo mundo fala assim, eu tô brincando que, cara, eu vou começar a cobrar por ideia. Você vai cobrar, vai me dar uma ideia, eu tenho que pagar. Você entendeu? Porque, cara, todo mundo vira lá e fala, faz um podcast assim, faz um negócio. Então, assim, todo mundo manja de marketing. E construção é a mesma coisa. O grande problema é que a maioria dos clientes acha que entende de construção, porque ele fez uma casa para o pai, porque ele fez uma edícula no fundo da casa dele, ou porque ele construiu uma casa 20 anos atrás que era tudo diferente. Então, assim, ele não valoriza esse, né? Então, esse é o perfil que você precisa explicar na hora de vender para o cliente e entender. Pegar uma validação lá, que nem o Leandro fala, pegar uma validação de que ele entendeu e que ele quer esse serviço. Porque quando ele não quer, não adianta insistir, né? Então, assim, sei lá, vamos dizer assim, um carro... Como é que eu brinco? Sei lá, um carro chinês. Cara, ele pode fazer a Porsche lá, mas tem um cara que fala assim, não, eu não vou comprar um carro chinês. Cara, então já identifica isso no começo. E daí, cara, não tem por que você explicar tudo que o carro tem se o cara não vai comprar. Então, basicamente, o que eu acho é inverter essa questão. Cara, o nosso modelo de negócio é assim, faz sentido para você esse modelo de negócio? Aí a gente vai evoluir. Por quê? Porque senão, o cara que, quer ver eu entender que um cliente não é para mim, é a hora que ele começa a me acelerar para saber quanto vai custar a casa dele. Falei, cara, você nem fechou comigo, você nem fez nada, como é que você quer que eu te dê o preço? Por que esse cara quer fechar o preço rápido? Sabe por quê? Ele não tem dinheiro. Não, porque ele tem um primo que já é com quem ele se comprometeu a fazer, um amigo, um primo que ele já se comprometeu a fazer, só que ele não tem outra referência de preço. Então ele tem que vir aqui e, cara, o que a gente tem que fazer é o seguinte, é identificar e quando a gente perceber que é assim, manda bem alto lá para ele botar dinheiro dar o dinheiro pro primo. Ô, Ele Júlio, não sentir culpa, né? e aí até falando de mentoria, né? Agora que você foi selecionado, tá dentro do ecossistema aí, né? Do Evandro, já teve o primeiro contato, mesmo que pouco tempo de mentoria, mas você já teve aí direcionamento, aconselhamento. E a gente fala para empresários da construção civil e certamente tem alguém, né? Nos assistindo aí que pode estar com dúvida. Será que é para mim uma mentoria? Será que se eu entrar numa mentoria vai mudar algo? Que conselho você daria para essa pessoa que está ali? De repente, ela nem está pensando em mentoria, mas assistindo aqui, ela falou, pô, e se eu tiver um mentor da construção civil? Que dica aí, que conselho que você daria para quem está nesse passo aí para entrar e ter um mentor para caminhar com ela? Certo, eu vou tirar por mim, assim, o porquê que eu busquei a mentoria, digamos assim, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar, assim, para onde que eu quero crescer, né? Uma coisa que a primeira pergunta que eu fiz para mim, assim, em que sentido que eu quero crescer? Eu quero crescer em construção de comércio, eu quero crescer em manutenção, eu quero... Cada ramo tem digamos assim, as pessoas especializadas nesse quesito, quem faz, ou os profissionais, aonde que eu vou buscar conhecimento. E aí eu via que a gestão de obras era para mim no meu escritório, que nem eu falei, eu trabalhava com projetos. Para mim, projetos não foi
o setor que eu ia atuar, digamos assim, que era a minha paixão. A minha paixão era a construção de obras. E para eu me tornar bom, eu precisava fazer uma boa gestão de obras. Esse seria o meu como eu ia fazer. Então, como eu vou fazer uma boa gestão de obras? Eu tenho que estruturar isso. Para mim estruturar isso sozinho, né, a gente estava vendo, quanto tempo eu vou demorar para fazer essa estruturação sozinho? Como que eu vou estruturar todo esse processo? Como que eu vou botar pessoas aqui para trabalharem para mim? Como eu tinha falado, a parte comercial, pegar a obra, para mim não era tão difícil. Para mim o difícil era estruturar todo esse ecossistema para que eu pudesse pegar mais obras e fazer uma boa gestão para entregar o meu propósito, que era a obra sem dor de cabeça para o meu cliente. Como que eu ia fazer isso sozinho? O que eu queria era alguém que eu pudesse até conversar e ter essas ideias. Estrutura assim, a sua parte de vendas pode ser assim, sua parte de construção, contrata um engenheiro, contrata um arquiteto, ou contrata um estagiário para ter em cada obra. Não sei, tipo, eu não tinha com quem conversar ou me espelhar, ou ver assim, ó, essa pessoa é o jeito que eu quero para minha empresa. Entendeu? É uma coisa que eu estava até falando para ele ontem. O que bateu, assim, que eu falei que eu vou fechar essa mentoria, é assim, é o jeito que ele lida com os problemas. Conhecimento, essas coisas a gente pode ir adquirindo ao longo do tempo, a gente pode ir conversando, a gente pode ir testando as coisas. Mas o que me deu, digamos, o match para fechar uma mentoria foi o jeito que ele lida com a empresa, ou lida com a obra que eu vi através do Instagram, até por estar longe, né? Sim. Não foi nem presencial, que deu o match que eu falei. O porquê dele tá alinhado com o meu porquê da minha empresa, digamos assim. Então, é isso que me fez, cara, eu preciso de uma mentoria do Evandro, no caso, desse cara, digamos assim, para, vamos dizer assim, juntos a gente construir um ecossistema, um jeito da minha empresa que eu consiga lidar e consiga acelerar esse processo de crescimento. Então, foi isso que fez eu fechar, digamos assim, a mentoria. Então, se as pessoas tiverem dúvida, alguma coisa assim, eu acho que elas têm que pensar nisso. Tipo, essa mentoria, que nem você falou, faz a seleção. Às vezes as próprias pessoas não sabem o que ela quer, digamos assim. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que A gente saber... até ajuda nisso, né? Ajuda nisso. Às vezes até você tem que saber o que onde você quer crescer. Então, acha uma pessoa que possa te ajudar nessa parte. Eu acho que isso que é a mentoria para mim hoje, né? No caso, né? E a mentoria também, por que a gente escolheu o caminho da mentoria? Porque a verdade, cara, é que o cara da construção civil, ele não tem tempo de estudar. Ele não tem tempo né, putz, agora módulo 1, módulo 2, módulo 3. Ele não tem esse tempo, por quê? Porque a vida dele é acelerada. A construção desgasta o cara. E porque o negócio dele está crescendo acelerado. Então ele precisa para poder crescer certo. Porque senão, quando vê, ele tá lá, né? Que nem a gente brinca lá, né? A gente tem casa lá, o cara tá vendendo material, na verdade, mas tá vendendo 500 mil reais por mês, beleza, mas quanto você vende? Quanto é a sua equipe? Não, minha equipe de vendas tá bem, tá isso, aquilo, beleza. Quanto que é a sua equipe de vendas? 500 mil por mês, tá bom. Desses 500 mil, quanto você vendeu? Eu vendi 350. Cara, então você não tem equipe, entendeu? Você tem a equipe é você, a né? equipe é você, entendeu? Então, assim, o negócio é acelerado. Então, não adianta você crescer e depois reclamar, eu não consigo delegar, eu não consigo fazer. Por quê? Porque você preferiu crescer. E a mentoria, ela encurta muito esse caminho e ela dá essa sensação de apoio, né? Putz, vai por esse caminho? Sim, não sei. E assim vai indo, né? Mas que bom que você tá gostando aí, tá com essa expectativa. Né? Agora, que foi legal ontem lá, que a gente tava conversando, conta pra eles aí o medo que você ficou a hora que você tomou a decisão de vir pra cá. Eu fechei a mentoria por WhatsApp, a gente fez uma reunião online, tudo, né, para fazer a seleção. Aí depois que eu falei, não, eu vou lá para São Paulo e tal, entrei dentro do carro, daí eu falei, nossa, já pensou se eu
tô caindo num golpe ou alguma coisa assim. Chega lá, não tem ninguém, pô, 13 horas de viagem, 1.200 quilômetros, aí você chega lá, não tem ninguém lá, alguma coisa, ou me roubam, alguma coisa assim. Eu falei, caramba, eu sou meio doido mesmo, né? Falei, não, mas eu vou mesmo assim. É uma coisa que a gente tava conversando hoje. O empreendedor, ele tem que ser um pouco, vamos dizer assim, meio doido, né? Para você, um empresário, né? Para você, para você tomar essas atitudes assim. Não, eu quero conhecer esse pessoal e tal. A gente tem que ser um pouco querer disso, né? e outra coisa que me marcou aí nesses dias foi o seguinte: e querer ao ponto de executar, né? Que foi o que o Leandro falou. Longe é onde você não quer ir. Uhum. Cara, se você não quer ir na padaria, a padaria tá longe. Uhum. Sim. Porque, putz, aí você tem que ir carregado, tem isso, aquilo. Pô, mas se eu quero, né? Uhum. Os cases que a gente ouve Então, aí... o Thales Gomes lá foi abrir a empresa na Índia. Cara, Uhum. ele queria ir, então a Índia estava perto, certo? Ou seja, é tudo uma questão de o quanto aquilo representa para você, né? Então, assim, cara, mas foi... E é engraçado, a gente pede desculpa porque você ficou sem crachá, porque na hora que você falou que vinha, a gente achou que era brincadeira. Eu achei um Júlio lá, falei, acho que deve ser eu, esse aqui, né? No fim arrumou. Tinha um crachá lá. Tá bom. Vocês não acreditaram que eu vinha, né? As meninas empolgadas, lá, não, ele falou que ele vem. Beleza, vamos esperar ele aí. É uma coisa gostosa da gente vir assim e tal, é a acolhida também, né? Tipo, o Thiago das esquadrias lá falou, cara, você vai ver, a hora que você conhecer o mundo aqui da construção civil, você vai querer mudar para cá, digamos assim, né? Ele falou, não, você pode ficar tranquilo, você vai querer vir morar aqui no Alphaville e tal, você pode ficar... Falei, ó, que bom, né, que a gente já tem um sonho, digamos assim, se a gente quer crescer, a gente ouve essas coisas assim, a gente vê que é possível, né, digamos assim, a gente tem uma visão do que é possível, às vezes a gente tá lá longe, nossa, como é que esse pessoal vive lá, parece que tá dentro da TV, alguma coisa assim, né, mas é real, digamos assim, né, é palpável, digamos, né. Ô, Carol, e você aí que, né, vamos dizer assim, mercado imobiliário já... Tem experiência no mercado imobiliário, tem experiência no mundo digital. E como é que está sendo essa primeira experiência com a construção aí, né? Tão pouco tempo de trabalho, tantas emoções já. O que você está achando? Eu percebi que eu não paro um minuto. É. Mas está sendo legal, o que eu mais estou gostando, conhecer as histórias, né? As pessoas, a visão as perspectivas que se tem aqui, né? De crescimento e tem para todo mundo. Eu percebi isso. Se você enxerga essa possibilidade, esse potencial, acredita em você e tem esse potencial, esse mercado existe. Entendeu? Aí estuda, se interessa, procura ajuda, porque é um mercado que oferece ajuda. A gente viu hoje a quantidade de pessoas lá no treinamento trocando telefone, se ajudando. Olha, o que precisar, eu que estou começando. Pessoal, Carol, o que precisar, estamos aqui. Acolhida aqui, né, na primeira vez. Então, assim, eu vi que é possível, entendeu? Entrar nesse lugar, tô me sentindo acolhida também, como você falou, né? E que tem para qualquer pessoa. Não entra como competição. Vamos juntos. Se todo mundo tiver essa visão de que é possível crescer, de fazer bem, de atender bem, que tipo de construção que a gente vai ter? Tem gente que muda o mercado. E é muito pulverizado, né? Que nem eu falo assim, cara, outro dia a gente provavelmente deve ser a gestora de obras aqui com mais obras na cidade. Só que a gente está numa cidade de 700 mil habitantes. A gente tem 22 obras simultâneas agora, um condomínio tem mais de 100 obras tocando. Então, assim, não existe... Tem para todo mundo. O que eu brinco é o seguinte, cara, a proposta do outro gestor que está concorrendo comigo à obra. Você sabe o que vai fazer ele tomar a decisão se é comigo ou com ele? É o relacionamento. Por quê? Porque a gente está falando... É algo parecido com um médico. Ou seja, você vai em 2 médicos endocrinologistas, certo? Ou 2 nutricionistas, fica mais fácil de explicar. A gente vai para 2 nutricionistas, em 2 nutricionistas. Qual você vai confiar mais ao ponto de seguir a receita?
que eu... Entendeu? O que você se identifica, O né? que você se identifica. Então é nesse que você tem que ir. Uhum. Não existe melhor ou pior. Uhum. Existe você seguir a receita da pessoa. Então, assim, então na construção civil é a mesma coisa. Você tem que ir no cara que ele vai falar assim, não, putz, cara, se o Evandro falou isso, cara, tá tudo certo. Uhum. Agora, se ele fala assim, não, putz, ô João, como é que o que você faria se fosse nessa situação? O que você entendeu? Fica desgastado. Então, assim, o mercado, existe mercado para todo mundo, Uhum. porque a verdade é que é o maior mercado do país. A verdade é que a construção civil é o maior mercado do país. Por que que alguns governos, quando se resolvem se posicionar, resolvem girar a economia, onde que eles põem dinheiro? Na construção civil. Por quê? Agronegócio, Porque ela vai lá e movimenta a cadeia dos funcionários, a cadeia da moradia. Você entendeu? Ela põe dinheiro na rua. Por quê? Porque ela é gigantesca. Então, assim, o que a gente tem que entender é isso. Vamos subir a régua da construção civil, subir a régua do nível de prestação de serviço, Uhum. porque isso é o melhor para o cliente e é o melhor para a gente. Né? Então, Uhum. assim, é basicamente isso. Agora, Alan, você como estrategista digital, qual estratégia, por onde um gestor de obras começa, né? O que ele tem que fazer primeiro? O primeiro passo para um gestor de obras, dentro da estratégia, né, pensando e focado para o digital, é o tal do posicionamento, que é justamente você saber, o Evandro já comentou aqui, quem você vai atender e quem você não vai atender. Porque se você não tem um posicionamento bem definido, qualquer cliente serve, qualquer orçamento serve, qualquer obra serve, qualquer preço serve, e aí corre-se o risco de você ficar uma jornada de construção que não é curta e no final você perceber que teve mais prejuízo e dor de cabeça do que resultado e ganho. Então, o posicionamento é você ocupar na cabeça do teu potencial cliente um espaço. E aí você ser reconhecido por um gestor de obras. Porque no fim do dia, o que as pessoas compram não é a gestão em si. Elas querem o sonho da casa final dos sonhos, que ela vai ter posse e ela vai ter isso de forma leve, de forma prazerosa, né? De forma segura, confiando no processo, né? E é aquilo que a gente conversou. Vai ter cliente que vai querer participar das decisões e vai ter cliente que só vai pedir a chave na mão. Então, uma vez que você entende desse posicionamento e você vai com isso para a internet, aí sim você coloca um megafone naquilo que você é e quer projetar e acredita, que é as missão, visão, os valores, o propósito, e aí sim você começa a transmitir isso de forma intencional e estratégica. Por quê? O posicionamento, ele atrai ou ele repele. Então, muitas vezes a empresa, né, o gestor de obras, tem um excelente trabalho, né, qualidade, preço, entrega, relacionamento, mas ele não sabe comunicar. E aí o que aparece é o que comunica, não o que é. Uhum. Então, esse trabalho de posicionamento, na minha opinião, é o que vai fazer a diferença do gestor de obra de sucesso e do gestor de obra que vai ficar pelo caminho. Certo. E o cada escolha é uma renúncia. Né? Então, assim, a gente escolheu gestão de obras, por quê? Porque eu não preciso renunciar a nenhum tipo de obra. Eu, como gestor de obras, eu posso fazer gestão de qualquer tipo de obra. Sim. Entendeu? Eu só renunciei a uma coisa, o preço fechado. Porque, Uhum. assim, você tem que escolher de que lado você tá. Entendeu? Então, assim, se o cliente chega para mim e fala, eu quero preço fechado, eu falo, cara, preço fechado eu não faço. Ah, não, eu quero gestão de obras de prédio, eu faço, de galpão eu faço. Então, você tem que entender esse posicionamento. Né? Então, assim, e a gente não nasceu com essa cabeça. A Uhum. pandemia nos levou a isso. Né? Oi, Evandro. Os tombos da vida, né? E agora a pergunta do milhão para o pessoal aí, né, da empresária construção civil, que é um dos principais propósitos da mentoria, que é o tal do crescer sem ficar preso ao operacional. Aí queria que você comentasse um pouquinho desse segredo aí que tá todo mundo em busca. É uma Cara, das coisas que eu busco também, né? Então, na verdade, o crescer sem participar do operacional, ou continuar crescendo sem participando do operacional. Vou te falar a minha vontade. A minha vontade é continuar crescendo, né? E participando cada vez menos do operacional.
Ou seja, e as pessoas já acham que eu participo pouco, mas eu não participo pouco. Eu participo pouco do operacional, mas eu ainda estou muito no tático. Um dia eu quero estar só no estratégico. Mas assim, qual que é a principal crença? O que que é? Existe um momento da empresa que você precisa, que você está sozinho, certo? A partir do momento que você está sozinho, você faz tudo. Só que você, na construção civil, você consegue ficar muito grande fazendo tudo. Não é como um mercado de, sei lá, vou falar de mercado que eu não entendo, que daí eu posso errar também. É o seguinte, no mercado de software, eu tenho certeza que você não consegue ficar grande, você não consegue ficar nem médias empresas sozinho no mercado de software, porque não vai ser só você desenvolvendo, você vai precisar de mais pessoas desenvolvendo. Na construção civil, você pega um fornecedor da construção civil, um lojista, alguma coisa, ele consegue ficar só ele e ele consegue ir crescendo, crescendo, crescendo. Então esse é o famoso tirar a empresa do 0 a 1. Beleza? Beleza. Do 1 ao 10, esse cara não pagava ninguém. Ele não pagava ninguém, ele estava só sozinho, só estagiário ajudando ele, só ajudante, só. Você entendeu? O que que ele faz? Ele começa a trazer pessoas, mas ele ainda tem a cabeça de trazer barato. Então, ele traz o quê? Ele traz pessoas júniores. E ele, graças à força dele, continua crescendo. Só que esse pessoal aqui de baixo, Produz. ele sabe que o cara é júnior. Então, ele não delega. Então, essas pessoas ficam no vai lá e traz aqui de volta para eu ver, vai lá e faz isso para eu poder ver, vai lá e faz isso para eu poder ver. E aí começa nessa questão. E do 10 para frente, ou seja, ali você tem que começar a contratar pessoas capazes de fazer. Só que o que todo mundo diz é o seguinte: como é que alguém vai adivinhar o que você quer? Então não é porque você trouxe uma pessoa com experiência, a Carol tá aqui. Vou até ver se eu estou fazendo lição de casa, vou perguntar para ela. Mas o que que é? Cara, ela tem experiência no que ela participou daqui para trás. Ela já tem essa experiência. Então não adianta eu contratar ela, né? Pegar meu carro e viajar. Não. Eu vou ter que contratar ela, vou ter que me dedicar um bom tempo a ensinar para ela a forma que eu trabalho, os meus valores, no que eu acredito, onde eu quero chegar com a empresa, para que ela aprenda. Quando que você vai conseguir delegar? Quando você tiver alguém capaz de tomar a decisão na linha que você tomaria, entendeu? E não a decisão que você tomaria. É. Porque a decisão que você tomaria, aí você vai ser chefe, você não vai ser líder, né? Então, assim, agora, na linha que você tomaria, o que que é? Você liderou, falou assim, ó, é por aqui. Então, agora, vamos lá e vamos tomar a decisão nesse sentido. Então, assim, esse eu acho que é o caminho do delegar. Só que, como eu falei ele de forma muito longa, ele parece muito difícil. Mas ele não é difícil. A maior barreira para você delegar é você confiar nas pessoas. Entendeu? O empresário da construção civil, ele ganhou dinheiro economizando aqui, economizando ali, então ele não confia em ninguém, ou da construção civil ou de todos os outros. O que eu acho, assim, simplificando um pouco, eu acho que se a gente consegue, que eu vejo que eu erro também às vezes, é a gente não explanar a nossa visão, como que a gente quer que a empresa seja, porque se a pessoa, se o funcionário pode ser um pouco júnior ou menos experiente que você, ele está alinhado com a mesma visão que você dentro da empresa, ele vai tomar decisões já voltadas nessa visão. Então, a probabilidade dele, às vezes ele vai por caminhos tortuosos, um pouco mais difícil que você faria, digamos assim. Mas se o objetivo final lá é a gente entregar que nem uma obra de excelência ou entregar um atendimento de excelência, e tá todo mundo, pelo menos ela tem isso dentro dela, que ela vai entregar o melhor de si, algo assim, que é o que eu quero para minha empresa, digamos assim, é mais fácil dela tomar decisões acertadas e você, no caso, confiar nela depois, né? Ó, as decisões que ela tomou sozinha, ela tomou alinhado com o pensamento que eu quero para o meu cliente, digamos assim, né? Eu acho que eu tenho um pouco dessa visão, digamos assim, isso aí. para delegar, digamos assim, né? A gente tem que compartilhar e tem que saber o que é, né? Bom, é isso aí. Nem passa rápido, né?
Bom, Júlio, obrigado pela sua visita aí, obrigado por ter vindo aqui, por ter acreditado no projeto. A gente está aí de portas abertas para esclarecer tudo com você. Você é um membro aí da nossa mentoria Construção Civil de Alta Performance. E a nossa expectativa, né, o nosso ganho na mentoria é que os mentorados evoluam, né? Então, assim, conta com a gente, né? Mentoria é um jogo de respostas, né? Então, assim, quanto mais você perguntar, mais respostas você vai ter, né? Uhum. Quem tem que ter a iniciativa é o mentorado. O que a gente tenta criar é um ambiente Uhum. para que o mentorado se sinta à vontade para esclarecer, para tirar dúvida, né? Para contar com a gente e a gente acompanhar nessa jornada. Eu que agradeço muito aí a oportunidade também, que nem eu falei no começo, a acolhida de vocês também foi excepcional, digamos assim, né? Tem nem o que falar, né? Dessa recepção, dos aprendizados também, de tudo, né? Que a gente viveu, de quando eu contratei até agora, digamos assim, né? Tá. Também espero crescer muito também, é uma coisa que a gente já busca, né? Mas também tem que ter um pouco, às vezes eu boto um pouco que eu tenho que ter um pouco de humildade também para receber esse conhecimento e aplicá-lo, né? Também, né? Então a gente tá aí para trocar ideias também, então eu tenho que receber essas informações como algo até valioso, que nem eles falaram, às vezes ele vai falar que na sua obra você deve, eu acho que você está fazendo a coisa errada. E é para isso mesmo que eu peguei a mentoria, né? Para mim ouvir mesmo, ouvir, eu estou fazendo errado, não estou, o que você acha? É bem para isso mesmo, para esse Mas tipo de sempre conversa, né? nessa colocação de o que eu faria, o que eu não faria, né? Aham. Porque assim, a empresa é tua, eu tô para ajudar. A mentoria certeza. nossa, ela é muito voltada, assim, imagina que se você tivesse uma empresa que existe o CEO e existe um conselho, entendeu? Uhum. A nossa ideia é mais ou menos isso, que a gente seja o conselho, mas o dono da operação é você, Tomar a entendeu? decisão final, digamos assim. Exatamente. Mas assim, agradeço muito, muito mesmo e só tenho vamos crescer juntos aí no Tá que bom. der, né? No que der. Isso aí, tamo junto. Deixa seu Instagram pra turma aí. Meu Instagram é @juliocardoso.eng, de engenheiro. E JC Empreendimentos lá, Júlio Cardoso Engenharia, JC Empreendimentos lá, o Instagram, né? E essa rede social, mais ou menos, Isso aí. que a gente tá aí, beleza? Tá bom. Julião, Muito obrigado. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Até mais, Valeu. obrigado. Até mais.